Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso de número 20. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 28, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condena, pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, e nos dá nesse momento a sua direção para esse estudo bíblico, para essa lição tão preciosa, Senhor, que o nosso entendimento se abra, que a nossa compreensão se abra para a doutrina da Tua Palavra, que nós possamos ser edificados, fortalecidos e o Teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 9 do Catecismo Ortodoxo. Semana passada teve a eleição e nós não tivemos, né, a escola bíblica, mas hoje estamos retornando e com essa lição 9. Nós estamos nesse momento na segunda parte do catecismo. Vocês lembram bem que o catecismo ele começa com uma pergunta, né? Qual é o nosso consolo? Qual é o nosso conforto na vida e na morte? Nosso conforto, nossa consolação é que nós pertencemos a Jesus na nossa vida, na nossa morte, que Ele morreu por nós, que Ele nos deu o Espírito Santo, que esse Espírito nos selou e nos dá graça para nós perseverarmos até o fim da nossa carreira cristã e que tudo que acontece conosco é, na verdade, para o nosso bem. Então, o catecismo diz, consolo, na verdade, em resumo, é Jesus, é Cristo. Outra pergunta do catecismo é, como é que nós podemos, o que é que nós temos que saber para ter este consolo? Então veja que uma coisa que eu tenho procurado sempre repetir, que o consolo ele vem do conhecimento, não da ignorância. O pecado ele é trevas, mas Deus é luz. Deus traz a verdade para nós, a verdade do Evangelho. Então nós temos 3 verdades que nós precisamos saber. Primeiro, a nossa miséria. Segundo, a nossa libertação. E terceiro, a nossa gratidão. Nós já vimos a nossa miséria, nós vimos que nós somos pecadores em Adão. Nós temos a culpa do pecado original. Deus criou Adão perfeito, mas Adão pecou. E como nosso representante trouxe sobre nós essa culpa.
nós temos uma natureza pecaminosa e a lei de Deus, que exige uma obediência perfeita, um amor a Deus, que se resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. A lei de Deus, ela nos condena. Assim, meus irmãos, por nós mesmos nós estamos perdidos. A lei mostra a nossa miséria, que no final, por nós mesmos, nós só temos uma coisa a esperar, a condenação. Mas aí vem a nossa salvação. A nossa salvação é Cristo. E nós estamos tratando exatamente dessas verdades, né? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus homem, Ele tinha que ser Deus porque Ele tinha que ser homem para resolver o nosso problema, porque nós somos homens, nós somos a raça humana, então Ele tinha que ser homem para vir nos salvar, só que Ele tinha que ser um homem perfeito, mas Ele tinha que também ser mais que homem, Ele tinha que ser Deus, porque só Deus poderia resistir à ira de Deus. Tudo isso nós já estivemos aí estudando. Então, meus irmãos, nós precisamos crer nessas verdades. As perguntas anteriores, elas vão tratar exatamente de que nós devemos crer nessas verdades, e que a pergunta, por exemplo, 21, ela diz assim: o que é a fé verdadeira? E a resposta da pergunta 21 é essa aqui, olha. A verdadeira fé não é apenas um conhecimento e convicção de que tudo que Deus revela em sua palavra é verdadeiro, mas também a firme certeza de que Deus garantiu não somente aos outros, mas também a mim, o perdão dos pecados, a justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então eu tenho que conhecer essas verdades, mas eu tenho que crer, que confiar em Cristo conforme essas verdades. Então essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira tem então o lado do conhecimento e da confiança, da certeza de que Ele morreu. Veja, eu já disse para os irmãos várias vezes que esse catecismo ele tem um tom muito pessoal. Ele diz assim: morreu por mim. Aí, irmãos, a pergunta 22, ela entra no credo apostólico. Nós já estamos na segunda parte, que é a nossa salvação, né? Então, o que você deve crer? Em tudo que Deus prometeu no Evangelho, o que nos é ensinado resumidamente nos artigos da fé cristã universal e indubitável. Então, existem certas verdades que essa fé, ela, vamos dizer assim, ela se apega, ela acredita, são verdades essenciais da palavra de Deus, do Evangelho. Então, quais são essas verdades que estão no credo apostólico? E aí a pergunta diz: quais são esses artigos, né? Creio, eu vou só falar aqui, e vocês já conhecem, todo mundo conhece o credo apostólico, né? Que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, foi sepultado, desceu ao Hades, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é um resumo que todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro salvo, ele crê. É um resumo, a essência da doutrina, da ortodoxia, do Evangelho. E que se alguém não crê numa dessas verdades, não é crente realmente, né? Então veja, meus irmãos, que essas verdades foram sintetizadas lá naquele tempo, primeiros tempos ainda da história da igreja, mas elas expressam muito bem a doutrina da Bíblia, a doutrina do Novo Testamento. E ela é trinitária, ou seja, ela se divide na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós começamos a estudar esse credo apostólico aqui no Catecismo Ortodoxo, que foi a pergunta 24, nós falamos da Trindade. Nós cremos que há um só Deus, mas que esse Deus subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que eles, irmãos, como a pergunta 25, ela nos diz assim, irmão:
Visto que só existe um Deus, por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque é assim que Deus se revelou em sua palavra, que essas três pessoas distintas são o único e verdadeiro Deus. Então, esse Deus único, verdadeiro, meus irmãos, Ele é o nosso Senhor. E hoje nós vamos começar a estudar esse Deus único, porém, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, o credo apostólico, ele vai mostrar que cada uma dessas pessoas tem uma obra peculiar para a nossa salvação. Hoje, meus irmãos, na lição 9, nós vamos falar de Deus, o Pai, e a nossa criação. Essa pergunta, ela vai ser feita da seguinte forma. Se você tiver aí o catecismo, você leia comigo. Se não, você ouça, tá bom? A pergunta 26 diz assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Então, na semana retrasada, que foi a nossa última aula, nós falamos assim, né? Então, existe um Deus, que subsiste em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses, é um único Deus, uma essência, como se diz na ortodoxia, três pessoas, e que cada uma dessas pessoas, ela cada uma delas trabalhou na nossa salvação, e hoje nós vamos começar a falar da primeira pessoa, que é o Deus Pai. A obra peculiar, vamos dizer assim, de Deus Pai, que o catecismo coloca assim, aliás, o credo apostólico coloca assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a verdade, irmãos, vamos dizer assim, é o resumo daquilo que é muito profundo, uma verdade muito profunda, mas que se resume nessas palavras, que elas têm então uma riqueza muito grande. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê no Pai, mas continua assim, Criador do céu e da terra. Então, a pergunta 26 diz: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? O que significa isso? Qual é o conteúdo da sua fé? Quando você diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que você está querendo dizer, afinal de contas? E aqui, meus irmãos, a resposta do nosso catecismo ortodoxo é maravilhosa, é bíblica, portanto verdadeira e extremamente consoladora. Eu gostaria de que vocês, nessa manhã, vocês tomassem essas verdades e pensassem, aplicassem imediatamente à sua vida, quando você anda muito angustiado, quando você anda muito preocupado com as circunstâncias. Se você crê nessas verdades, se você é um crente, se você acredita realmente na palavra de Deus, confia em Cristo como seu Salvador, portanto crê nessas verdades, você não tem com o que se preocupar. Esse é o ensino da palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não tem com o que se preocupar. A nossa preocupação, ela vem, na verdade, irmãos, da nossa pouca fé. Mas nós temos que aprender a confiar, aprender a descansar no Senhor nosso Deus. Essa doutrina, ela traz grande consolo, porque mostra que Deus é o nosso Pai. E essa doutrina da paternidade de Deus, ela é maravilhosa, ela é consoladora, porque diz assim: eu sou alguém neste mundo que não sou uma obra do acaso, que não sou uma mera criatura, mas eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Isso faz toda a diferença, meus irmãos, porque significa que Ele, como Pai, que é o Pai de fato, na verdade todos os pais que existem aqui nesse mundo, né? Eles são como que
devem fazer isso, devem seguir esse Pai, mas o Pai mesmo é o Senhor Deus, Deus Pai. O Pai eterno de Cristo, mas aquele que se torna o nosso Pai porque Ele nos adota, porque Ele nos coloca na sua família. E a doutrina da paternidade de Deus, então, diz assim: eu não preciso ficar preocupado porque Deus é meu Pai. Eu tenho um Pai celestial, eu tenho um Pai que é Deus. Eu fiz questão de ler com os irmãos esse texto aqui, Romanos capítulo 8, é um texto muito conhecido, né, meus irmãos? Mas vamos ler de novo aqui, só o versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo contribui conjuntamente para o bem desses que são chamados. Quem são? Os filhos de Deus, em Cristo Jesus. Eu não planejei isso, mas eu fico feliz porque quando a providência de Deus, né? Nós estamos lendo sequencialmente o Antigo Testamento de manhã, o Novo Testamento à noite, mas nós lemos hoje pela manhã que Davi estava numa situação muito difícil, levaram a mulher dele, levaram as mulheres também do povo. O povo queria apedrejar Davi, e Davi estava muito angustiado, mas Davi se consolou em Deus, Davi se firmou em Deus, descansou em Deus. Com certeza a situação que Davi estava passando naquele momento era pior do que qualquer situação que nós estejamos passando nesta manhã. Mas ele confiou em Deus, e ele se consolou em Deus, se confortou em Deus, descansou em Deus. E ele foi buscar o que, irmãos? A palavra de Deus. Ele orou ao Senhor e pediu direção do Senhor. E aí ele agiu conforme a palavra de Deus. E a Bíblia vai mostrar que esse é o padrão dos servos do Senhor. Quando os servos do Senhor se angustiam e deixam de orar, e deixam de meditar, e começam a ficar pensando nas suas angústias, eles estão pecando. Eles não estão fazendo aquilo que é o que deve ser feito, mas aquilo que não deve ser feito. Há um Deus, Senhor, Criador, nosso Pai, a quem devemos buscar, a quem devemos clamar, a quem devemos pedir orientação para as nossas angústias, para a nossa vida, e devemos descansar nele. E é isso que nós temos que fazer. E eu gostaria, meus irmãos, que você saísse daqui dessa manhã pensando dessa forma. Você tem se angustiado? Por quê? Sabe por que você tem se angustiado? Porque você tem esquecido da doutrina da paternidade de Deus. E hoje eu gostaria que vocês levassem esse tesouro com você e, pela graça de Deus, você exercitasse essa fé na grande e maravilhosa verdade que Deus é o nosso Pai. A maneira como o catecismo ele trata aqui é maravilhosa. Os pontos que eu vou falar rapidamente, mas eu gostaria pela graça de Deus, esclarecer esses pontos, irmãos. Eles estão numa ordem lógica e eles são baseados na palavra do Senhor. E eu acho que não vai dar para ler todos os versículos que estão aqui, mas eu gostaria muito que você lesse. Vocês que ainda não leram, leiam a pergunta 26 do Catecismo Ortodoxo. Chegue na sua casa hoje, por favor, vou pedir isso para vocês, e leiam todos. Eu acho que não vai dar para eu ler todos, mas leiam. Então, eu vou colocar de novo aqui a pergunta e a resposta. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus... Eu vou ler toda a resposta, depois a gente vai pegar as partes. Que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário para o corpo e a alma, e que converterá em bem
qualquer adversidade que Ele me enviar neste mundo de aflições. Ele é capaz de fazer isso porque é o Deus Todo-Poderoso e deseja fazer isso porque é um Pai fiel. Então vamos colocar aqui, eu gostaria de enfatizar essa frase que está no finalzinho da primeira metade, que diz assim: é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Presta atenção, se você é um crente, você pode confessar isso. Você pode dizer assim: Deus é meu Deus, mas Ele também é meu Pai, por causa de Jesus. E isso, o que essa pergunta, a questão-chave é essa, que Deus é meu Pai. Mais uma vez o catecismo tão pessoal, né, diz assim, é meu Pai. Não é Pai simplesmente dos crentes. Sim, é verdade, é Pai de todos os crentes, mas aqui é questão pessoal, é meu Pai. Isso aqui, irmãos, nos dá toda a segurança. Vamos ver de que maneira. Primeiro, de quem é esse Pai, né? O catecismo ele vai olhar e vai dizer assim: quem é esse Deus? Quem é esse Pai? Então diz assim: que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. A primeira verdade sobre Deus é que Ele é eterno. Deus o Pai, primeira pessoa da Trindade, é que Ele é eternamente, veja, eternamente, Ele é o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre na Trindade existiu essa relação, Deus Pai do Filho, né? Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Sempre na Trindade existiu essa paternidade, porque a Trindade é eterna, Deus é eterno. Então, Deus Pai sempre foi Pai do Filho. Ou seja, meus irmãos, todas as relações de paternidade que nós temos nesse mundo, elas têm começo e elas têm fim também. Uma hora a gente morre, né? Mas essa relação entre o Pai e o Filho é eterna. Todas as relações de paternidade aqui nesse mundo, elas devem buscar um modelo na paternidade divina. Deus Pai é o modelo para todos os pais do mundo. E os homens, né, os pais, devem buscar olhar para especialmente os homens, devem buscar olhar para esse modelo que é a paternidade divina, para exercer a sua paternidade aqui, humana. Mas esse é o ponto. O Pai eterno de Jesus Cristo. Ele, o Pai, criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. A doutrina aqui é o seguinte: esse que é o Pai de Cristo eterno, Ele criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. Criou todas as coisas. Criou a matéria do nada. E toda a criação Ele fez do nada. Quando diz assim, criou do nada, quer dizer que não tinha nada. Não tinha uma matéria pré-existente, não tinha um material pré-existente, através pelo qual Deus então criou as outras coisas, inventou as outras coisas. Irmãos, por exemplo, tudo que nós temos aqui é obra do homem, não é? As cadeiras, esse teclado, esse púlpito, essa casa, as nossas roupas. Mas os homens fazem as coisas do que já existe, dos materiais que já existem. Eles não têm como fazer do nada, mas a Bíblia ensina, a Bíblia mostra que Deus criou tudo do nada. Antes de Deus não havia nada, só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criou do nada, absolutamente do nada. Criou do nada o mundo visível, a matéria, e também o mundo invisível, né? Ele é o Criador dos anjos, Ele é o Criador dos seres que nós não podemos ver aqui nesse mundo, mas que habitam com Ele na glória eterna, que nós chamamos de céu, não é? Quando a gente diz assim,
Quando nós falamos dos falecidos crentes, nós dizemos, esse irmão está no céu, está com Deus, está com Cristo, está na glória. Os santos anjos habitam com Deus, Ele criou todas as coisas. Vamos olhar aqui, irmãos, eu não preciso ler com vocês já leram tantas vezes durante as suas vidas, eu acredito, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas eu quero ler só um versículo mais, que diz assim, que está lá em Êxodo 20, versículo 11. Leia a sua Bíblia, por favor, aí comigo. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Diz a palavra. Porque, Êxodo 20, 11. Essa parte está nos 10 mandamentos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja, ele fez tudo em 6 dias. 6 dias literais. E no 7º dia ele descansou. Não é que Deus estivesse cansado. Deus não se cansa jamais, mas aqui o sentido é que ele completou a sua obra, e o 7º dia, o dia do Senhor, um dia separado em 7, né, para o culto, quer dizer que Deus, ele encerrou a sua obra, e sempre tudo que ele faz é para a glória do nome dele. Então no 7º dia é o descanso do culto. Guardem isso, irmãos. Por quê? Porque toda obra de Deus visa e vai resultar realmente na glória de Deus. Então, a criação é para a glória de Deus. Isso significa que esse Deus que criou todas as coisas, ele, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, ele se revela na sua criação, e os homens devem tributar culto, adoração a ele, olhando para a criação e vendo a sua beleza, a obra de Deus na criação, devem então adorar e glorificar, porque a obra de Deus glorifica a Deus, honra ao Senhor. Então, Deus, o Criador, deve ser adorado pelos homens, e o verdadeiro Filho de Deus, ele tem essa compreensão e ele adora a Deus, ele ama a Deus. Essa doutrina, ela significa que nós vamos adorar o Criador, adorar o nosso Criador e viver em honra e glória ao seu nome. Irmãos, só o fato de Deus ser o nosso Criador dá base para adoração. Você deve viver em adoração ao Criador, seu e de todas as coisas. E ele é digno disso, somente ele. A criatura não. Você lembra que Paulo diz lá em Romanos também, que os homens na sua deturpação passaram a adorar a criatura em vez do Criador. É uma deturpação, eu não posso adorar a criação, eu não posso adorar a criatura, mas eu tenho que adorar o Criador, que se revela na criatura, que se revela na criação, mas nunca a criatura. Portanto, irmãos, o catecismo vai dizer isso. Eu queria ler só mais um texto aqui, que está no Salmo de número 36, por favor, abra comigo, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Aí a palavra do Senhor diz assim, Salmo 36, versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Irmão, eu falei errado, é 33, desculpa, é 33, tá? Perdão. 33, versículo 6. Agora. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Deus fez tudo pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele foi criando tudo pela sua palavra. Não precisava de nada, mas tudo ele criou pela palavra. Então a primeira verdade é essa, que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele criou do nada o céu e a terra e tudo que existe. Primeira verdade. A outra verdade que está ligada a essa, e o catecismo vai responder, é a seguinte: e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos. Isso significa, irmãos, que Deus não somente criou, mas que Deus
continua sustentando toda a criação, todo o universo, todos os seres se mantêm, existem e se mantêm porque Ele continua sustentando. Nesse momento, nós estamos aqui, irmãos, vivos porque Deus está nos sustentando. Como está sustentando todas as coisas, tanto aqui na terra como no céu, como no universo, e os anjos e tudo. Ele sustenta tudo. Então, outra coisa que Ele faz, irmãos, é que Ele governa por seu conselho e providência eternos. Ele governa conforme a sua vontade, não a vontade de um ser, de uma criatura. Ele, como Criador, Ele é Senhor da criação e Ele governa a criação conforme o seu conselho, conforme a sua vontade e providência eternos. Ele, então, dirige, sustenta todas as coisas e governa todas as coisas, dirige todas as coisas conforme a sua vontade absoluta, soberana, independente da criatura. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, esse Deus que fez hoje o sol nascer, esse Deus que fez hoje com que eu estivesse vivo, esse Deus que deu vida a um passarinho que você ouviu nessa manhã, esse Deus que sustenta todas as coisas, e Ele está dirigindo tudo. Não tem uma poeirinha que passe por aqui, meus irmãos, sem que Ele esteja dirigindo aquela poeirinha, uma formiguinha, o que for. Esse vírus aí, coronavírus, está causando tanto mal. Esse vírus está no controle de Deus. Todas as coisas estão absolutamente no controle e direção do Senhor. Eu cantei com vocês hoje o Salmo 104, que vocês já conhecem, nós já lemos outras vezes aqui na congregação. Então, eu queria que você na sua casa lesse o Salmo 104. Agora vamos ler alguns textos aqui. Mateus capítulo 6, versículo 30. Mateus capítulo 6, versículo 30. Mateus capítulo 6, versículo 30, que diz: Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E vocês aí que estão preocupados com o que você vai vestir amanhã, se você vai ter dinheiro para comprar uma roupa, o Senhor Jesus está dizendo assim: Ele veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Cada plantinha, cada matinho, o Senhor sustenta, veste, cuida. Ele cuida de nós, Ele que nos cobre. Essa roupa quem te deu foi Deus. É o Senhor que nos dá as nossas vestes, é o Senhor que nos dá o nosso sustento. Leia comigo, por favor, aqui mesmo, Mateus, capítulo 10, versículo 29. Vá mais para frente aí um pouquinho na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 29. Diz a palavra: Não se vendem 2 passarinhos por um aço, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de nosso Pai. Preste bem atenção. Um pardalzinho, um beija-flor, um animalzinho bem pequeno, que não tem valor comercial, por exemplo, nenhum dele cai, nenhum dele morre sem que Deus queira. Ele é o Senhor de todas as criaturinhas, mínimas que sejam. Ele cuida de tudo. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11. E nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito. Presta atenção agora na segunda parte. Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E ele dirige conforme a vontade de outro? Não, conforme a sua vontade. Que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Deus não busca conselho
de criatura. Deus tem o seu conselho, Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu desígnio, e Ele dirige todo esse mundo. Ele criou, Ele sustenta e Ele dirige todo esse mundo conforme unicamente o conselho da sua vontade. Então vamos guardando essas verdades, irmãos. Ele cria, Ele sustenta, Ele dirige conforme a sua vontade, providência eternas. Se você é um crente, aí essa verdade se aplica a você. Esse Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, que cuida de tudo, absolutamente tudo, que cuida dos planetas, que sustenta o sol, que tem nas suas mãos toda a criação. Se você é um crente, você pode dizer isso. Se você confia em Jesus como seu Salvador, você pode dizer a frase seguinte. Vamos ver a frase seguinte? Observe. Eu vou ler desde o início, tá? Para a gente pegar aqui. Olha, que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e também o sustenta e governa pelo conselho e providência eternos, é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Observe que aqui está a grande verdade consoladora. Quando eu digo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou dizendo que eu creio nesse Deus Pai que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas eu creio também que Ele é o meu Deus. E eu creio mais, que Ele é o meu Pai. Agora, Ele é meu Pai por causa de Jesus. Ele é meu Pai em Jesus Cristo. Então eu digo assim, é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus, irmãos, e aqui vem a grande questão. Quando Deus cria todas as coisas, quando você pega, por exemplo, Romanos capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que a criatura, em vez de adorar o Criador, ele adora, o homem, em vez de adorar, o Criador, ele adora a criatura. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo agora, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esse é o grande versículo aqui que mostra o problema do homem. Não é? É o versículo 25. Paulo está falando aqui da humanidade em queda, dos povos pagãos, que eles tinham todos a revelação natural, mas eles não adoraram a Deus. Qual a revelação natural? A criação. Então veja o que diz o versículo 25, capítulo 1 de Romanos, versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, meus irmãos, aqui está o problema da humanidade. Observem bem. O problema da humanidade é que a humanidade muda a verdade de Deus em mentira. Que verdade de Deus é essa? Que quando você olha para o sol, quando você olha para toda a criação está dizendo, há um Deus que você deve adorar. Essa é a verdade, há um Deus que você deve adorar. Mas os homens, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Eles dizem assim, não é verdade que há um Deus a quem eu devo adorar, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Não aceito isso. Eles negam isso. E o que eles fazem? Honram, olha a continuação do versículo, honram e servem a criatura, mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, a partir do momento que eles negam a verdade de que há um Deus Criador, e que, portanto, eles devem adorar esse Deus, eles passam a adorar o outro Deus. Só que esse outro Deus, seja o que for, é criatura. Eles adoram a natureza, criatura, a criação, as plantas, o sol, como por exemplo faz o movimento ecológico, né? Em grande parte, começa a adorar a criação, a natureza e assim por diante. Ele pode adorar o dinheiro, ele pode adorar o pai, a mãe, o filho, o que for, ele vai sempre adorar uma criatura. E é esse que é o problema. Eu queria dizer para você o seguinte, aqui é um ponto importante, meu querido irmão. A Bíblia ensina, guardem isso por favor, que a idolatria é o nosso problema.
E a Bíblia mostra, por todo esse contexto do estudo que nós estamos fazendo nesta manhã, que não há segurança na idolatria. Se eu não posso dizer que Ele é o meu Deus, eu não tenho essa segurança. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é um crente em Cristo Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já confiou em Jesus como seu Salvador? Então você pode dizer isso. Você não está nessa situação. Você pode dizer, Ele é o meu Deus. Eu não sou mais como os pagãos. Eu não estou mais vivendo para a criatura, mas eu estou vivendo para o Criador. Porque diz aqui, não é? Que Ele é o meu Deus e Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, você já saiu dessa situação terrível, sem nenhuma segurança e nenhum consolo. Você já pode dizer, Ele é o meu Deus. Por isso que eu quero aproveitar para exortar aqui. Se tiver alguém entre nós aqui, que de fato ainda não confiou em Jesus como seu Salvador, faça isso. Porque sem esta fé, se você não pode dizer que Deus é o seu Deus, mas você está vivendo para outra coisa, você não tem essa segurança. Mas se você é um crente, você pode dizer que Ele é o meu Deus, aí você tem essa segurança. Por quê? Porque você vai dizer que Ele é o seu Deus, e aqui você então está reconhecendo que Ele é Deus, que não a criatura é Deus. Você não está mais nessa situação, você não está mais negando a verdade da criação, que a criação mostra, e que o Evangelho mostra que há um Deus, Pai, Criador, e que deve ser adorado. Você está agora se dobrando diante dEle, adorando a Ele, e dizendo, Ele é Deus realmente, mas você tem, além dessa maravilhosa situação de que agora Ele é o seu Deus, mas Ele não somente é o seu Deus, mas Ele passa a ser seu Pai. Isso que é maravilhoso, irmão. Como Deus, Ele nos amou, porque Ele agora é o nosso Pai. Ele é Deus e Ele é Pai. Então diz assim, meu Deus e Pai. Só que Ele é Pai por causa de Jesus. Jesus é o Filho eterno. Ele é o Pai eterno de Jesus. Lembra a primeira parte? Mas eu não era filho de Deus. Eu era criatura de Deus. Deus me criou em Adão. Né? Só que em Adão eu caí. Eu perdi a comunhão com Deus em Adão. Eu me tornei rebelde. Eu sou maldito em Adão. Eu não sou filho de Deus em Adão. Eu sou um rebelado. Na verdade, a Bíblia vai mostrar, lembra da parábola do filho pródigo? Do rapaz que saiu, que ficou em situação de miséria. Essa é a situação da humanidade. A humanidade está longe da casa de Deus. A humanidade está rebelada contra Deus, está em situação de miséria. É como aquele filho pródigo que perdeu tudo. É isso, irmãos? Perdemos tudo. Perdemos a herança, perdemos a comunhão com Deus, perdemos o direito de filiação com Deus. Nós passamos a ser filhos não de Deus, mas como Paulo fala em Efésios 2, filhos da ira, lembra? Filhos da ira. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus isso mudou. Agora, Ele é o meu Deus e Ele é o meu Pai, por causa de Jesus, porque Jesus foi lá e morreu na cruz por meus pecados. E quando eu creio em Jesus, eu passo a ser adotado por Deus em Cristo. Eu sou agora filho de Deus. Deus é meu Pai. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos, que mostram isso. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus quis assim. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me deu essa filiação. Eu nasci conforme a vontade de Deus.
Eu agora sou filho de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja que isso aconteceu por causa de Jesus. Ele diz assim, mas vindo, Gálatas 4:4, nós vamos ler o 4 ao 7, do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, olha só, adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja, irmãos, agora nós somos filhos de Deus e temos direito à herança em Cristo. Que herança é essa? O novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça, onde nós não vamos ter mais pecado, e onde nós vamos poder adorar o Senhor Deus sem nenhum impedimento. Essa herança é sua. Eu queria ainda ler, para a gente encerrar aqui essa parte, talvez eu leia ainda mais um aqui, mas esse aqui eu não posso deixar de ler, que é Efésios 1:5, que diz assim, Efésios 1:5, que diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja que diz assim, ele nos predestinou para filhos de adoção. Eu não era filho, mas eu fui adotado. Por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele fez isso, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi ele que quis. Ele escolheu os filhos dele. É como o Spurgeon disse em um dos seus sermões. Deus tem o direito de escolher quem vai ser de sua família. Acho que mais ou menos assim que o Spurgeon falou. Deus, ele nos trouxe para a sua família, irmãos. E vejam, eu li com vocês Romanos, no capítulo 8, bora ler agora, rapidinho, só 2 versículos aqui, Romanos 8:15, que diz assim, olha só, Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora eu sou filho. O Espírito me dá essa certeza. O Espírito Santo me traz, vai me trazendo convicção de que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo que vai me dando essa certeza. E eu posso clamar, chamar Ele de Pai. Veja, eu posso chegar com Deus. Vocês lembram a oração do Pai Nosso, que está nos céus. Agora eu posso chegar com Ele e falar com meu Pai Celestial. Ele é meu Pai. Irmãos, eu queria que vocês pensassem nisso. O Criador de todas as coisas. O Senhor dos céus e da terra. O que mantém tudo. Ele me amou, Ele me escolheu. E hoje eu posso, no Filho dele, que veio aqui para resolver os meus pecados, para morrer por mim na cruz, eu posso chegar a Ele e chamá-lo Pai. Abba, Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus, mas é também o meu Pai. E eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu sou filho por adoção. E Ele vai me tratar, preste atenção nisso. O meu Pai Celestial me tratará como seu filho. Então não preciso ficar angustiado com nada. Porque aí o catecismo ele vai continuar o assunto colocando as coisas assim, irmãos. Vamos ler desde o início a pergunta? Vou ler de novo desde o início a resposta, que diz assim. O que eu creio então quando eu digo que Deus é o meu Pai, que creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Eu creio nisso, que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho, Jesus Cristo,
Aí vamos agora aplicar isso. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário para o corpo e a alma. Já que ele é meu Pai, eu creio nele tão completamente, tão inteiramente, eu não tenho dúvidas de que, portanto, ele vai suprir tudo o que é, veja bem, necessário, não o que não é necessário, mas o que é necessário, isso é um ponto importante, né? Para o meu sustento, sustento do meu corpo, sustento da minha alma. Já que esse Deus é o meu Pai celestial, eu estou tranquilo, nada me faltará do que seja realmente necessário. Eu preciso de alguma coisa, de fato, algo realmente é bom para mim e me supre fisicamente ou espiritualmente, ele não vai deixar de me conceder, ele não vai deixar de me dar. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22, diz a palavra do Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustenta. Não permite que o justo seja abalado. Guarde isso no seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o Senhor Jesus falando para nós. Vocês ouviram esse passarinho cantar agora aqui? Não sei se vocês ouviram. Então está aqui, Jesus fala das aves. Olha só o que ele diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, esse passarinho que cantou agora aqui, Deus sustenta ele. Você não vale, você é filho de Deus. O passarinho é uma criatura de Deus. Que Deus ama essa criatura, que Deus cuida dela. Olha só que coisa, né? Mas Deus te amou e te adotou como filho. Se Ele cuida de um passarinho, não cuidará de nós que somos seus filhos? A relação é do menor para o maior. Se Deus cuida dos pássaros, Deus não cuidará dos filhos? Deus não cuidará de você? O que eu vou comer, pastor? O que eu vou beber? Deus vai cuidar, meu irmão. Você está entendendo? Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você, como tem sustentado você até agora. Então, o que será do meu futuro? Faça o que Tiago diz. O que Tiago diz lá? Planeje, trabalhe, mas diga sempre, se Deus quiser, Ele vai cuidar de mim. Eu posso ficar tranquilo quanto ao meu futuro? Sim, posso. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22. Diz a palavra: e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, não tem despensa, olha só, não tem celeiro, e Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haver de comer, que haver de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Aí o conselho final dele é o quê? Buscai antes o seu reino, e todas estas coisas vos serão
acrescentado. Priorize o reino, sirva ao Senhor e não se preocupe com as suas necessidades, porque Ele vai satisfazer. Irmãos, guarde isso. Deus satisfará as suas necessidades materiais e espirituais. Isso é a palavra de Deus que diz. Fique tranquilo. Agora, e os nossos problemas? Quer dizer que eu não vou ter problema? Quer dizer que eu não posso ter uma crise na minha vida, um problema, uma circunstância? Quer dizer, por exemplo, que eu não posso adoecer dessa doença? Quer dizer que eu não posso morrer? Quer dizer que nada pode acontecer de ruim comigo, com a minha família, de difícil, de problemas sérios? Não quer dizer isso. Deus não diz que nós não vamos ter problemas, mas Deus diz uma coisa muito importante, não é? Vamos ler aqui, irmãos. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário para o corpo e alma, e que, esse é o ponto, observe, converterá em bem qualquer adversidade que ele me enviar neste mundo de aflições. Primeiro aqui, o catecismo, ele diz assim, ele converte em bem qualquer adversidade para os filhos. Isso quer dizer que se a adversidade bater na minha porta, ele vai converter essa adversidade em bem, seja qual for a adversidade. Agora, tem um outro ponto aqui, que essa adversidade não vem por acaso. O catecismo assume, irmãos, que essa adversidade, ele que envia. Porque olha o que diz aqui, converterá em bem qualquer adversidade que ele me enviar neste mundo de aflições. Quando Deus nos envia de uma adversidade, é para converter essa adversidade em bem. Ou seja, ele me envia para o bem. Então, se eu adoecer, para o bem. Se eu passar alguma dificuldade na minha vida, para o bem. Deus sabe. Os antigos diziam assim, né? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, eu posso ter a certeza que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, que Ele vai cuidar de mim. Mas isso não significa que eu não vou sofrer. E quando eu sofrer, eu posso ter a certeza que Ele vai converter esse sofrimento em bem. E é Ele que envia o sofrimento. É Ele que envia a adversidade. E aí eu não preciso nem ler, não é? Mas vamos ler Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, para você guardar. Esse é o grande texto de hoje. Para você guardar no seu coração. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos disso. E tudo contribui, tudo, como diz aqui, juntamente contribui. Quer dizer o seguinte, que tudo se junta para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As últimas partes agora, irmãos, a última parte diz assim, eu vou ler aqui quando ele converte a adversidade em diante, né? Diz assim, e que converterá em bem qualquer adversidade que ele me enviar neste mundo de aflições. Ele é capaz de fazer isso? Veja, Deus faz isso? Sim. Ele é capaz de fazer isso? Deus pode fazer isso? Sim, Ele é capaz de fazer isso porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E deseja fazer isso porque é um Pai fiel. O catecismo então acaba aqui dizendo assim, Deus é capaz de fazer isso? Sim, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus pode suprir as minhas necessidades? Todas? Sim, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus pode converter o mal em bem? Sim, porque Ele é Todo-Poderoso. Pode converter a adversidade em bem? Sim, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não somente pode, como Ele deseja fazer isso, porque Ele é um Pai fiel. Então, como Deus Todo-Poderoso, Ele pode suprir todas as minhas necessidades. Como Deus Todo-Poderoso, Ele pode transformar as adversidades em bem. Mas Ele não somente pode, mas Ele quer fazer isso, Ele quer suprir as minhas necessidades. Ouça, irmão, Deus quer suprir as tuas necessidades
Deus deseja suprir as tuas necessidades, e Ele fará isso efetivamente. Deus deseja transformar as adversidades em teu bem, e Ele fará isso efetivamente, porque Ele é teu Pai, e um Pai fiel. Ele não é um Pai. Vocês sabem, irmãos, que às vezes as pessoas, quando a gente diz assim, e até alguns teólogos têm destacado isso, né? Que quando você coloca assim, Deus é Pai, para algumas pessoas não é um bom exemplo, porque tem pais que abandonam seus filhos. Tem pais que não são fiéis, mas Deus não. Deus é um Pai fiel. Deus nunca deixa os seus filhinhos. Deus nunca deixa de cuidar deles. Deus nunca deixa de protegê-los e guardá-los. Deus deseja sempre o bem deles. Deus supre cada necessidade deles. E quando Deus manda uma adversidade, é como um pai que dá umas palmadas no filho para que ele aprenda. Mas é para o bem dele. Deus transforma as palmadas em bem. Dói na hora, mas Ele transforma em bem. Como um pai, Ele quer isso e Ele cuida de nós. Como um pai fiel. Vamos encerrar lendo alguns textos aqui, meus irmãos. Gênesis 18, 14. Eu acho que esse aqui é suficiente para esse ponto. Gênesis 18, 14. Diz a palavra do Senhor. Gênesis 18, 14. Irmão, você acha que para Deus está muito difícil para Deus fazer isso? Olha o que Deus diz para você. Vamos ler o 13 para a gente pegar o contexto. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei a luz, ainda havendo já envelhecido? Sara ficou rindo dentro dela, que ela já era idosinha, diz assim, eu vou ter filho ainda? Ficou rindo dentro dela. Aí Deus repreende Sara e Deus diz assim no versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Resposta, não. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus pode fazer todas as coisas que Ele se propõe a fazer. E finalmente, Mateus capítulo 7, versículo 9. Mateus capítulo 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Vocês entenderam? Preciso explicar? Eu duvido que o irmão Anderson dá alguma coisa ruim para Estezinho. Duvido. Se nós que somos pecadores damos dádivas, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, né? Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará todas as coisas boas, irmãos. Irmãos, eu queria encerrar com a seguinte pergunta para vocês nesta manhã. Duas perguntas. Primeiro, Deus é seu Pai? Se você é um crente, sim. Se você não é um crente, não. A você, pode ter alguém aqui, né, que ainda não confiou em Jesus, o único conselho, o conselho central é crer em Jesus. Arrependa-se e creia em Jesus. Agora, a segunda pergunta é para você que é crente, que Deus é o seu Pai. Eu queria perguntar para você, se Deus é o seu Pai, você precisa se preocupar com o que você vai comer, vestir, beber? Você precisa se preocupar com alguma questão espiritual, com alguma necessidade espiritual?
Você precisa se preocupar com alguma aflição que você está passando hoje. Talvez algum dos irmãos esteja passando uma aflição hoje, aqui nesta manhã. Você precisa se preocupar com ela. Você precisa se preocupar com as suas necessidades de hoje e do futuro. E precisa se preocupar com as aflições. A Bíblia diz não. Por quê? Porque Ele é o seu Deus, Criador de todas as coisas, que sustenta tudo e que sustenta você. Mas Ele é mais ainda, Ele é Deus, mas Ele é mais ainda. Ele é seu Pai celestial. E como um Pai fiel em Cristo Jesus, não é? Ele vai suprir tudo, irmão. E quando Ele mandar uma chicotada, é para o teu bem. Então, resumo, né? Aliás, conclusão. Se você anda preocupado, é por causa da sua pequena fé. É por causa da sua pequena fé. Não se preocupe. Se Ele sustenta os pássaros, se Ele sustenta os animais, que valem, mas não valem como você vale, será que Ele não vai sustentar você, filho dEle? Fique tranquilo, meu irmão. O Senhor está cuidando de nós. Nós não temos com o que nos preocupar, porque Ele é nosso Deus, nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nesta manhã nós podemos estudar, meditar nela. Conceda-nos graça para que nós possamos, Senhor, crescer nessa fé da paternidade de Deus, Pai, de que nele nós estamos tranquilos e seguros, que nada nos faltará que seja realmente bom e que as adversidades Ele converte em bem. Senhor, que nós possamos ser gratos, que nós possamos viver não murmurando, não reclamando, mas agradecendo e descansando sempre no Senhor, para que o Teu nome, por nossas vidas e palavras, seja cada vez mais glorificado. No Senhor Jesus nós oramos, descansamos no Senhor. Amém.